Muito bem, excelente boa noite para todos vocês. É um prazer muito grande compartilhar esse espaço e tempo, a fim de nós fazermos algumas reflexões para que possamos, então, avançar a perspectiva intelectual e, sobretudo, moral. Muito bem. Como de praxe, nós vamos fazer uma leitura da lição, ou capítulo, que vai referenciar a nossa temática, ou a nossa referência direta das nossas humildes reflexões. Muito bem. Amigos de Jesus. A citação é de João, abre aspas, vós sois meus amigos se fizerdes que eu vos mando. Muito bom. Comentários de Emmanuel. Em toda parte, Cristo possui. 2 pontos. Legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também as adquiram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores da guerra, de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeraram junto de si. Assembleias de analistas, no entanto, os chefes transviados, que passaram nas eminências da história, ainda hoje contam com elas. Jesus, até agora, é cercado entre os povos mais cultos da terra, de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se junguem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhes sobrepõem à crucificação. E esses amigos, que existem no seio de todas as filosofias e crenças, não se distinguem então só por legendas exteriores, mas, acima de tudo, porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando os ensinos. Muito bem. Observam que é uma linguagem mais formal e com um grau de interpretação não tão imediato, né? Para tanto, nós vamos fazer algumas instigações de reflexões para que a gente pode achar ou encontrar o sentido da perspectiva moral que a instrução propõe na noite de hoje. Muito bem. Começamos, então, com Allan Kardec, em Um Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele convida o leitor a um grande desafio, quando ele exclama uma frase que nós todos aqui, às vezes, já escutamos, quando ele diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Depois, instruí-vos, eis o segundo. Essa afirmação, obviamente, não é nenhuma novidade, porque o próprio Cristo, veja bem, ele primeiro nos convidou ao amor infinito, quando ele afirma, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, então nesse sentido, João, em seu Evangelho, ele escreveu sobre a importância do amor, quando ele diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E aí ele complementa, para quem não sabe, quem não leu a estrofe completa, já não vos chamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Se não bastasse, Mateus também vai referenciar a palavra amigo, quando ele diz, em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Também Paulo escreve aos Coríntios, abre aspas, ora, pecando assim contra os meus irmãos, e ferindo a sua franca consciência, pecais contra o Cristo.
Também Lucas, quando ele vai dizer assim, naquela citação que referencia a parábola do mordomo infiel, quando ele diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E por fim, João, ninguém tem amor maior que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos, referenciando a Jesus. Muito bem. O amor, então, semeado por Jesus, enaltecido por Paulo de Tarso, salientado por Santo Agostinho, revivido por Allan Kardec, ele possui o mesmo objetivo, que é retirar o ser humano, vamos dizer assim, dessa obscuridade materialista, ou, em outras palavras, é acender a luz do conhecimento sobre essa névoa da ideologia, das ideologias mundanas, e aplacar, quer dizer, separar a fúria desse materialismo que nos persegue. Então, para a gente aprender e entender esse amor espalhado pelo Divino Mestre, é necessário o quê? Isso que nós estamos fazendo, a instrução. Mas não aquele mergulho no intelectualismo vaidoso, mas sim aquela instrução intelectual, meus amigos, que vai nos conduzir para as fontes, da pureza, dos sentimentos mais nobres, que em geral nós esquecemos ou cobrimos com esses pesados mantos da ambição materialista. Então, veja bem, de acordo com Emmanuel, numa pergunta 174 de um livro chamado O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, ele vai dizer nas respostas, abre aspas, a amizade sincera é um oásis de repouso em nossa caminhada evolutiva pelo plano terrestre. Pois bem, então, baseados nesses sentimentos nobres que acompanham a verdadeira amizade, a alma, então, meus amigos, ela encontra forças para continuar diante dessas lutas da vida. Então, um amigo sincero é aquele amigo que apoia, que está próximo, que auxilia, que compartilha, que entende, que se afiniza a nós, independente das condições em que ele se encontra, ou que nós encontramos. Então, o verdadeiro amigo é aquele que se torna um emissário da paz aos nossos corações. Mesmo que endurecidos, mas preenche-nos com essa sensação de apoio, esclarecendo, quer dizer, que o amor é importante em todos os momentos da nossa vida. Então vejam, na própria natureza do homem, essa necessidade de amar e de ser amado. Então, um dos maiores prazeres do ser humano é de encontrar corações que simpatizam com o seu. Veja a sequência lógica do pensamento. Então, a simpatia, por sua vez, ela é o laço de afinidade que une os seres, ou dois seres, que compartilham gostos, compartilham tendências, ideias semelhantes. Bom, mas, no entanto, não se deve pensar que por causa disso, todos aqueles que têm afeto conosco devem concordar com tudo que nós pensamos e jamais ter sentimentos contrários. Os nossos verdadeiros amigos são aqueles que, sinceramente, nos apontam os nossos próprios erros e nos induzem a corrigi-los. Entretanto, são pessoas também que podem, no amanhã, dar uma grande dor de cabeça ou nos causar aí um enorme prejuízo. Para quê? Para qual finalidade? Para que a gente possa aprender a amar e, sobretudo, perdoar. Veja, na sociedade terrena, existem alguns diversos tipos de amizade. Vamos fazer uma classificação pedagógica para fins de entendimento. Vamos aqui classificar amizades de atividades habituais. O que seria isso? São amizades de pessoas que possuem uma convivência restrita. Isso é,
pessoas que se reúnem somente para cultos religiosos. Você é minha amiga? Não, você é amigo porque eu vou no centro enquanto que você lá. Em dias de lazer, de esporte, nas horas de trabalhos ou em eventos diversos. Muito bem. Existem outros qualificados ali como os, vamos chamar décadas diferentes. O que é isso? São pessoas que estão ligadas por enormes afinidades das vidas passadas, que mesmo com essa grande diferença, às vezes, de idade, conseguem separá-los dessa convivência diária. Né? Há também aqueles amigos, nós vamos chamar aqui, de transitórios. Que é isso? São aqueles amigos que cruzam as nossas vidas durante determinadas etapas, compartilham nossa amizade, às vezes, em épocas cruciais, mas, no decorrer do tempo, cada um deles segue o seu caminho, do qual ele escolheu, né? Rumo, seu próprio destino. Né? Porém, os que reconhecemos, então, como amigos, vamos dizer assim, íntimos ou permanentes, são aqueles que possuem um afeto mais mútuo e conservam indefinidamente. Né? É a intimidade entre eles que fazem, então, um crescente amadurecimento espiritual. Né? Continuando essa linha do raciocínio, eu trago as seguintes perguntas. Quantos amigos deixamos quando reencarnamos? É diferente na perspectiva. Né? Quantos amigos deixamos quando reencarnamos? Agora, e quantos amigos nós já deixamos nessa existência que já trilharam os caminhos do plano espiritual? Mas era tanto meu amigo, faleceu, desencarnou. Mas o amor construído, jamais ele se desfaz. Existem amizades que estavam presentes em algumas etapas da nossa vida, como eu citei anteriormente, e que jamais nessa existência nós poderemos ter contato com ela novamente. Porque às vezes saímos daquela escola, às vezes mudamos de cidade, de emprego, mas ficou marcado. E nós sabemos que um dia, se precisarmos conviver com aquela pessoa novamente, talvez até em outra existência, em uma outra adolescência, de uma vida futura, nós teremos esse prazer de estar com aquela pessoa. Por quê? Porque o amor jamais se desfaz. Muito bem. Emmanuel, ele faz, então, uma interessante reflexão sobre amigos. Quer dizer, o que ele vai dizer? Cada um atrai para si os que vibram, então, na mesma faixa. Quer dizer, assim todos têm seus amigos, seja aqueles bondosos ou também malfeitosos. Por quê? A atração é da lei de sintonia. E é assim que a gente reflete a nossa amizade. Porque nós sabemos que, mesmo que o tempo e a distância digam não, tem uma música assim, né? Estaremos aqui aprendendo a amar com a perspectiva de progredir. Então vejam, a riqueza espiritual da amizade, ela nos aproxima um dos outros com esse desejo sincero de quê? De amar e servir, ajudar e edificar, para a felicidade do qual nós todos almejamos. Olha que interessante, amigo foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir aos companheiros. Da mesma forma, nós estamos, ou temos também os nossos amigos, em diversos graus de amizade. São os nossos melhores amigos, aqueles que, como eu dito anteriormente, que pensam e agem da mesma maneira que nós. Afinal, nós consideramos um bom exemplo essa troca de afinidade pela sintonia. Né? Olha, no livro O Pequeno Príncipe, ele possui um dos maiores exemplos de amizade,
Quem leu vai lembrar. A raposa, ela mostra ao príncipe que quando nós cativamos alguém, esse alguém se torna único, né? E aí o príncipe achava que a rosa tinha que ser única. E aí quando ele chega na terra e viu que tinha várias roseiras, ele ficou decepcionado ao ver tantas rosas igual à sua, né? Mas quando ele observou que nenhuma delas o havia cativado como a sua, aí ele viu que a sua era única. A raposa, por sua vez, também demonstra o quanto nós somos responsáveis pelo que nós cativamos. Quando ela diz que se ele viesse todos os dias ao seu encontro, no mesmo horário, ela já estaria ali 30 minutos antes, aguardando a sua chegada. Então veja, os laços de amizade, do amor, eles crescem cada vez mais, aquecendo e iluminando o elo de afetividade entre os espíritos. Neste mesmo sentido, há também uma sutil condição de, vamos dizer assim, de transitoriedade no conceito de amizade, segundo o próprio espírito Emmanuel, num livro que chama Religião dos Espíritos, também psicografado pelo Chico, que ele diz o seguinte: cada vez que avançamos na caminhada evolutiva, novos valores morais e intelectuais vislumbram na nossa frente. Diante dessa nossa caminhada do progresso, nós então passamos a enxergar as maravilhas de sentimentos e entendimentos que às vezes nós não percebemos, mesmo estando ao nosso lado. Dessa forma, então, amigos que antes estavam juntos, mas ainda não se encontram pela miopia moral, vamos dizer assim, diante da luz do progresso intelecto-moral, eles deixam, às vezes, de se entender e se afastam, né? Alguns alegam diferença, às vezes, de afinidade, mas, em verdade, o que acontece? Optam por valores, aqueles que refletem a estagnação de permanecer nos planos terrestres. Então, uma amizade de anos, ela pode vir e se desfazer. E é nesse sentido que nós temos aqueles que nós consideramos quase amigos, porque às vezes não pensam e não agem exatamente como nós, ou à nossa maneira. E temos também os adversários que, por consequência, pensam e agem diferentemente de nós. Então, às vezes, nós perguntamos se nosso amigo é verdadeiro, mas esquecemos que verdadeiro é aquilo que é puro e ainda não estamos preparados. Mas, obviamente, nós estamos nos preparando para amar assim. E quando estivermos em um grau mais adiantado, quer dizer, mais elevado, todos os vínculos, obviamente, serão verdadeiros. Porque não vai existir mais laços por interesses, nem mesmo por necessidade. Então vejam, um amigo que está no nosso caminho, ele é mais importante que todos os bens que nós possamos acumular ao nosso derredor. Porque a amizade, ela supre todas essas necessidades do espírito. Enquanto, óbvio, aqueles que dizem respeito apenas às necessidades transitórias do corpo, que fique claro. Eu me lembro aqui de um diálogo edificante entre Jesus e Pedro, em meio a uma passagem, vamos dizer assim, bucólica de Cafarnaum, registrado numa belíssima obra chamada Boa Nova, psicografada também pelo Chico, pelo espírito Humberto de Campos. E o mestre fala sobre como proceder quando os amigos não nos entendem. E ele diz: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é seu ponto
ponto de apoio, como um ato de dar a essência da sua vida. Então veja, a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro, não é? A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Então, o amigo é realmente uma bênção divina, porque é ele que nas horas difíceis vai nos fortalecer, né? E vai fortalecer as nossas realizações, sabe nos estimular na construção do melhor para nós. Emmanuel também faz uma citação muito legal num livro que chama Fonte Viva, quando ele diz: quem ajuda amigos amontoa amor, quem amontoa amor acumula poder. Então, dos círculos de amizade e afinidade, surgem, então, por consequência, os espíritos protetores, o qual Kardec nos apresenta nas perguntas 489 e diante do Livro dos Espíritos. E ele vai dizer que esses queridos amigos juntam-se a nós com essa missão, vamos dizer assim, maravilhosa de nos amparar, consolar, de nos guiar diante de todos esses conflitos da vida. Então, tudo aquilo que muitos encarnados nós fazemos, os amigos espirituais também fazem para nós como verdadeiros amigos. Então, em todo esse contexto, nós podemos perceber que os verdadeiros amigos são aqueles que nos aplicam, olha que interessante, a benevolência, a indulgência e o perdão para o próximo. O que é isso? É o significado de caridade na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Meus amigos, amigos é aquele que faz caridade para o próximo, que é a luz de muitos que precisam de apoio. É aquele em que nós podemos confiar. O amigo de hoje, então, será o irmão de luz do amanhã. Então, a lei de sintonia atua em todas as relações sociais. Assim, então, enquanto não formos atraídos pela verdade, igual ele cita aqui no texto, lembrando aqui que a verdade é a lei de Deus, que está expressa no Evangelho de Jesus, nós estaremos vivenciando a amizade nos seus diversos tipos. A verdade é sempre a verdade. E esses seguidores só podem ter um tipo de amigo. É aquele que também segue a verdade, que segue o Evangelho de Jesus. E, portanto, ele é o verdadeiro amigo de Jesus. É aquele que faz o que ele quer fazer. E o que é que Jesus manda fazer? Ah, muito bem. Fazer ao próximo o que queremos que os outros nos façam. Vamos a uma pergunta. Você, na sua reflexão, é capaz de citar alguns amigos de Jesus? Permita-me citar algum deles. Evidentemente existem muitos outros, que cada um aqui poderia enumerar de acordo com as suas lembranças. Eis alguns, sei lá, Francisco de Assis, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, sei lá, Jean Hus, Chico Xavier, enfim, apenas para nomear alguns poucos. E daí? Qual é o fator comum entre esses amigos de Jesus? A entrega das suas vidas em nome do amor a serviço do seu semelhante, por amor a ele. Pelo menos no meu ponto de vista,
Eu consigo enxergar dessa maneira, porque quando eu leio a citação bíblica, escolhida por Emmanuel no Evangelho de João, onde ele diz: onde encontrarás essa colocação? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o fato é o quê? Que se reconhecemos que há muito desses amigos com essas atitudes de dar cumprimento, essa recomendação é pautada por Jesus. Óbvio, vamos para o lado ruim da história. Existem muitos verdugos, quer dizer, indivíduos cruéis, aqueles executores de pena, tiranos, quer dizer, aqueles que governam praticando injustiça, crueldade, colocando a sua vontade em cima da autoridade, acima da lei e da justiça, né? Existem aqui os conquistadores brutais, que também tiveram um séquito, quer dizer, séquito no sentido de conjunto de pessoas que acompanham as outras, que faziam exatamente que esses comandantes do egoísmo, do orgulho, da vaidade pessoal, ordenavam para que eles disseminassem o ódio. O ódio do quê? Da guerra, da orfandade, da viuvez. E geravam o desespero por onde passavam. E é aí, exatamente, que se inicia a profunda diferença entre as recomendações de Jesus, que vinham na forma de convites amorosos, para que a gente pudesse exercitar o amor em favor do próximo. Ao contrário das ordens dos representantes da violência, né, que causaram devastação no mundo, e que por natural que seja, vai desaparecer na poeira dos séculos, como ele diz aqui no texto. Enquanto Jesus permanece até hoje, dividido o tempo em antes e depois. Então, meus amigos, Jesus é o quê? É o guia e modelo da humanidade. Está lá, pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E nós, então, espíritos imperfeitos, que não somos, estamos, é diferente, é um verbo transitivo. E oscilamos muitas vezes em atender a Deus. Ora, seguindo os interesses mundanos, ora aos interesses de Mamon, quer dizer, os interesses da riqueza, os materiais. Então, o espírito de Emmanuel, ele traz uma fala muito interessante também no livro Pão Nosso, inclusive eu indico para leitura, para fazer inclusive culto no lar, onde ele alerta, ele faz um alerta o seguinte: se o homem conseguisse devassar o pretérito futuro, quer dizer, fazer uma imersão no passado, ele chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que facilitam em conhecimento e saúde nessa vida atual, ela provém de uma bondade divina, porque nós não merecemos. E que a maioria dos recursos materiais à disposição dos nossos caprichos procede de uma injustiça, porque se assim fosse, nós também não teríamos o que de mérito para viver no lazer, no conforto, em detrimento do passado. Então nós precisamos reagir contra essas deficiências que nos subjugam a transformá-las em elementos de forças construtivas, reconstrutivas inclusive. Porque a doutrina dos Espíritos, que é essa do qual nós estamos aqui nesse momento perseguindo, ela nos coloca no verdadeiro caminho da exemplificação cristã. É importante que tenhamos bom ânimo, que é sinônimo de coragem. Coragem que alimenta a esperança. Esperança que reveste essa fé renovadora, capaz de operar a redenção, quer dizer, o resgate dos espíritos mais adoentados.
Então, meus amigos, aproveitar o retorno ao corpo da carne significa, essencialmente, estreitar os laços de afeto entre familiares, amigos, conhecidos, sei lá, entre outros, sem desconhecermos que nós precisamos aprender a amar o quê? A amar os desafetos, que reencarnam também igualmente, na esperança de se reconciliarem com seus adversários. Então, essa paz que nós almejamos, ela resulta dessa harmonia com o próximo e com a nossa própria consciência. Porque, como diz a citação de Lucas, granjear amigos é cultivar a fraternidade sincera, real e definitiva em nossos corações. Se desejamos, então, sinceramente evoluir espiritualmente nessa existência, nós precisamos urgentemente nos unir a Jesus, espalhando-nos em seus exemplos. E assim, então, angariar os verdadeiros amigos. E todos, então, seremos amigos de Jesus. Do contrário, seremos apenas amigos dos amigos. Vou lhe dizer, se você procura Jesus, o mais fácil de encontrá-lo, escute, abra o coração, quer dizer, abra o ouvido. Será amando o seu próximo, sobretudo, aquele que não lhe retribui um centavo, ele. Talvez esse amigo passe em sua casa hoje, disfarçado de mendigo, pedindo um prato de comida. Ou quem sabe esse amigo estará lá num leito de hospital, aguardando que você visite um desconhecido que às vezes está abandonado pelos seus familiares. Ainda será possível encontrar Jesus? Talvez escondido nos orfanatos, junto aos berços daquelas criancinhas indefesas, ou talvez nos asilos, aos pés daquela cama suja, do idoso às vezes também sujo e fedorento. Mas, se ainda não te tocou, se você não quer ir tão longe, é provável que você encontre Jesus em seu próprio lar, bem ao lado daquele familiar que é de difícil trato, que às vezes você recusa a aceitá-lo. E por fim, se você estiver sem forças ainda para ir em algum lugar, meus amigos, mergulhe no fundo do seu coração e encontre Jesus de braços abertos para você, convidando-o a sair agora mesmo desse martírio do egoísmo, para então a felicidade de amar e servir. Que assim seja.